Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor e instrutor Paulo Henrique da Escola Hacker Ético. Bem, conforme prometido, a gente vai estar trazendo aí a resolução de todas as questões, ou seja, de todos os desafios que foram feitos nesse último dia 30 de outubro de 2016 do nosso segundo CTF da Escola Hacker Ético. Tá? Então a gente vai resolver todos os desafios, os 8 desafios, certo? Então acompanhe a gente aí para você ver como é que a resolução desses desafios que foi feito nesse último domingo, certo? Então vamos lá. Aqui eu já estou na página, certo? Onde todos os usuários, os alunos aí, abriram para resolver as questões. Eu tenho aqui, como você pode perceber, todas as 8 questões. Eu tenho questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, 5, 6, 7, a questão do Garrincha aí, e a questão número 8. Tá? Então vamos estar resolvendo todas as questões com vocês. Eu vou começar pela primeira questão, é claro, né? No servidor, certo? Aí me dá o endereço aí, sandspace.com/file, algumas letras ali. Tem algo muito estranho. O que será isso, meu Deus? Será que eu vou entender isso? Enfim, então ele me dá um endereço aí, uma questão via web. Né? Eu vou clicar no endereço para a gente ver o que é isso. Vamos esperar um pouquinho para ele abrir. A gente pode perceber que é o servidor SandSpace, é um servidor onde a gente pode enviar arquivos, certo? Na internet, na nuvem. Aí eu tenho aqui o arquivo.pass, certo? Muito estranho o arquivo, né? O que é isso? A gente vai fazer o download dele para estar verificando que tipo de arquivo é esse aí, certo? Então aí acabou de fazer, acabou de abrir a página para me salvar, né? Eu vou salvar aqui nessa pastazinha, na minha área de trabalho, CTF, arquivo.pass, vamos salvar ele aqui. Ok, já acabou de terminar de salvar o arquivo. Eu vou lá nessa pasta, olha só, TVF, e observo que é um arquivo do tipo texto. Tá? Você podia muito bem dar 2 cliques nesse arquivo, ou você poderia ir diretamente pelo terminal, né? Para verificar que tipo de arquivo é esse aí, correto? Deixa eu só verificar com vocês aqui, para a gente analisar esse arquivo direitinho. Tá aí, arquivo.pass. Eu vou dar um comando file aqui para verificar esse arquivo e percebo que é um arquivo .jpg, ou seja, é uma imagem, tá? Tá com a extensão .pass aqui, mas na verdade é uma imagem. Eu podia até, por exemplo, renomear esse arquivo se eu quisesse, por exemplo, tá? E podia testar na página muito bem esse arquivo posteriormente, tá? Vou dar permissão aqui total para ele, já que eu fiz a alteração como root. Ok, tá aí. Aí vamos abrir esse arquivo. Ele me dá uma imagem, né? Para quem não conhece, esse aqui é o nosso famoso QR Code, certo? QR Code que você podia decifrar. Esse QR Code você pode usar dispositivos móveis, você pode usar uma página da internet, enfim, pode usar aí qualquer um tablet, não sei, qualquer dispositivo aí que você possa fazer essa decifragem dessa imagem, tá? Como eu não vou mostrar para vocês aqui a tela de um smartphone, por exemplo, eu vou pesquisar aqui na internet. Tá aí, ó, QR Code Decode. Ver se eu acho algum site legal aqui para demonstrar isso pra gente. Eu vou entrar nesse site aqui. Lembrando que poderia ser qualquer outro site que você quisesse colocar para decifrar, certo? Eu sei esse site aqui bacana, Zxing Decoder Online, onde eu posso escolher um arquivo, certo? Para fazer, claro que contém um QR Code para fazer a decifragem. Aí tá aqui o meu arquivo.jpg, tá aí bonitinho. Vou abrir aqui e vou enviar para ele decifrar esse arquivo para mim, tá? Ok, ele decifrou. Se você fizesse isso no seu dispositivo móvel, você vai perceber que ia mostrar esse mesmo resultado. Eu tenho aqui, ó, algum texto aqui de estranho, né, com vários números, tá? Esse número aí trata-se de um código, certo? Eu vou abrir aqui o meu servidor, certo? Onde eu tenho aqui uma página que eu posso decifrar vários códigos, certo? Eu posso perceber que esse código é parecido com esse cara aqui, ó, certo? Ou seja, é um cara decimal. Se você observar muito bem esse código, você vai perceber que é um código em decimal, certo? Vamos tentar aqui converter esse código. Você pode usar outra ferramenta online se você quiser, certo?
ou utilizar uma ferramenta própria para decifragem de código decimais. Então eu coloquei aqui para interpretar via código decimal em tipo formato texto, tá? E olha que interessante, eu já encontro aqui uma flag, a primeira questão já imediatamente, certo? Então a primeira questão era para a gente fazer uma decifragem de uma flag que estava dentro do QR Code em formato decimal para em formato textual, tá? Lembrando que a flag era em formato escola hacker e entre chaves um MD5, tá? Na hora da criação da flag. Então, eu só copio essa flag encontrada para minha listagem de desafios lá, como minha primeira resposta, e faço a verificação para ver se está tudo ok, certo? Pronto, você pode perceber, e tá aí, a gente conseguiu aí a nossa primeira pontuação de 50 pontos na nossa primeira flag. Então vamos à nossa segunda questão. Eu tenho aqui, João gosta muito de drones. Ele achou um site que vende muitos modelos. João também é louco por tecnologia e achou alguma coisa no site, certo? Então é um site praticamente de uma loja, né? A gente pode perceber aqui por causa do endereçamento. Então eu vou copiar esse endereço aqui, certo? Eu vou apagar essas outras páginas aqui que eu não vou precisar agora, certo? Eu vou colocar aqui o endereçamento dessa página que a questão da flag me deu. Ok, abre aí. É uma página de venda de drones, certo? Como qualquer outra. Vender alguns drones muito caro por sinal, né? Mas tudo bem, tá? Valeu galera do Drone Mania aí. Tô fazendo a propaganda deles aqui de certa forma, tá? Mas não tem nada a ver isso aí. Na verdade a flag era para você verificar o código fonte da página para procurar algum detalhe, alguma coisa, né? Você já encontra aqui um comentário, mas não tem nada a ver. Então a gente vai baixando aqui um pouquinho e vai analisando o código. Você pode analisar o código inteiro, na verdade, né? Procura por alguma coisa, certo? Mas já vou dizer para você onde a flag estava. Você analisando o código minuciosamente, você vai perceber que tem um comentário muito suspeito, tá? Olha ele aqui, ó. Quando for comprar seu drone, cuidado com os piratas, né? Na verdade, é só um conselho que a gente acabou colocando aí. E eu tenho outro código aqui dentro, outro códigozinho muito estranho, tá? Eu vou copiar ele aqui e vou verificar que tipo de código é esse. Na verdade, é o código hexadecimal, tá? Eu vou colocar aqui hexadecimal. Lembrando que códigos decimais são acompanhamento de letras e algumas letrinhas, alguns números, perdão, e algumas letrinhas do ladinho, tá? A gente percebe que é automaticamente um código decimal. Vou decifrar esse cara aqui, ó. Copiei e colei o código decimal e olha que maravilha. Eu já encontrei a segunda flag. Olha que massa. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui, colar aqui na minha segunda questão e já verificar se realmente está tudo certo. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, aí ficou verdinho. Ok, consegui mais 45 pontos nessa flag, certo? Então tá aí a resolução da primeira flag e a resolução da segunda flag, da segunda questão, certo? Então vamos à terceira questão. A terceira questão diz assim: João e Maria não gostam muito de decorar senhas. Na verdade, muitas pessoas não gostam mesmo, né? Por isso eles combinaram deixar senha em algum lugar, certo? Mas eles esqueceram como conseguir essa senha de volta. Muitas pessoas escondem a senha e acabam não encontrando. E esse foi o caso de João e Maria. Vamos ajudar eles? Aí me dá outro link aqui, onde na verdade eles esconderam essa senha e acabaram não encontrando mais. Eu vou clicar aqui, vou fechar a página do drone, vou fechar o código fonte do drone da última questão. Tá aí, ó, para ajudar na hora do esquecimento. Eu tenho um arquivo muito estranho, por sinal, pequeno também. Vou baixar aí, para a gente verificar. Ok, vou salvar esse cara aqui. Salvei, ok. Vamos verificar que tipo de arquivo é esse. Vou dar um ls aqui, ó. Tá aqui o nosso arquivo, para ajudar na hora do esquecimento. Vou verificar que tipo de arquivo é esse. Opa, eu já encontro aqui que esse é um cara do tipo PDF, é um documento PDF, né? Então vamos só renomear ele aqui para ficar legal, certo? Vou botar aqui flag.pdf. Vou dar permissão geral para ele, para a gente abrir aqui no Explorer.
Tá aí, flag.pdf. E eu abro a flag, é muito parecido com aquele PDF do nosso último CTF, onde eu tenho um documento em branco que tem praticamente 16 páginas. Eu vou descer ele aqui, descer. Opa! E na última página em branco ali eu encontrei alguma coisa estranha, né? Vamos ajustar aqui. Opa! Acabei encontrando aqui um e-mail, certo? E também uma senha codificada. Tá? Uma senha muito estranha aqui. De cara eu já percebo que essa senha, tá? Ela tá codificada. Ela está em formato parecido com base 32, né? Então vamos verificar. Vou copiar aqui. Vou escrever aqui, certo? Vou pedir para fazer essa decifragem base 32 pra gente. Opa! Decifrei, deu ok. Não deu outro base 32, então praticamente eu acho que a gente evoluiu aqui. Eu encontrei uma flag diferente, na verdade, né? Porque aqui, uma flag não, uma resposta diferente, porque aqui eu tenho um código base 64. Vamos copiá-lo. Vou colar aqui, ó, base 64. Escrever base 64 direitinho. Opa, peraí, achei algo interessante aqui. O que é isso? Acabei encontrando que a senha que eles estavam procurando era admin 123, certo? Então eu vou copiar essa senha, admin 123 aqui, copiei. Vou voltar ao meu arquivo lá, e eu tenho aqui um e-mail, certo? Como também eu já tenho agora uma senha. O que a gente precisa fazer agora é testar se esse cara é verdadeiro, né? Vamos verificar lá no Gmail. Sim, você tinha que entrar no Gmail, abrir essa conta, certo? E verificar lá dentro dela, tá? Vou copiar aqui o e-mail. Próximo. E a senha admin 123, que a gente encontrou lá da nossa decodificação. Vamos testar para ver se está ok. Opa, já posso perceber que deu ok. Já estou entrando aqui no e-mail. Então a gente conseguiu o e-mail de João e Maria, mas não é só isso, tá? Você tinha que verificar no e-mail se tinha alguma coisa. Tá, eu estou na caixa de entrada do e-mail, já percebo que eu tenho aqui, ó, algumas coisas. Seja bem-vindo à conta do Google, etc. Foi criado dia 29. No dia 30 eu tenho aqui, ó, call a flag. Interessante, né? Eu tenho aqui vários e-mails enviados, recebidos, testes, por exemplo. Mas nada que se diz respeito a nenhum tipo de flag. O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que verificar mais um pouquinho. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha na caixa de spam? É interessante dar uma olhadinha na caixa de spam para ver que tipo de spam a gente está recebendo. Opa! Acabei encontrando algo estranho aqui, né? Olha só, opa! Acabei encontrando nossa flag dentro da caixa de spam. Uma flag muito bacana aqui. Vamos testar para ver se é ela mesmo. Tá aí, ó. Questão número 3. E deu certo. A gente conseguiu aí resolver esse problema para João e para Maria. Ok? Então vamos lá. A questão número 4. Tá? A questão número 4 é o que eu posso dizer para vocês que foi a questão mais difícil, tá, de todo o CTF. Ela está aí entre o meio de todas as questões, são 8 questões. Na metade de todas as questões você encontra a questão mais difícil. Tá? Mais difícil por quê? Porque praticamente ninguém resolveu essa questão. Eu quero resolver com vocês, ela tem uma charadinha. Eu vou ajudar a resolver com vocês direitinho, tá? Mas antes de eu resolver ela, deixa eu sair aqui do e-mail de João e Maria. Tá? Esse e-mail está controlado, não importa o que você faça aí, está tudo controlado esse e-mail. Você pode alterar a senha, etc, que eu vou restaurar, não tem jeito. Tá? Estava guardado direitinho. Então vamos à questão 4. Um expert em desenvolvimento da empresa está testando um novo sistema de login por sessão. É uma questão baseada em login, ou seja, usuário e senha. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos verificar se está tudo bem. Vamos verificar se está tudo bem. Aí ele me dá um endereçamento aqui também. Está no endereço que a gente já viu nas outras questões anteriores, tá? Vou abrir aqui uma nova aba. Ok, a gente abriu aí o link. Você observa que eu tenho usuário e senha. E você podia estar testando aqui qualquer um desses caras aqui. Certo? Aqui, eu acabei de errar, coloquei admin 123, por exemplo. Ok, senha errada também. Podia botar admin 123, que foi a senha da outra questão. Claro, estaria errado também. Só que tem um detalhe. A gente poderia, por exemplo, ver o código-fonte da página, né? Acabou não encontrando nada, porque
porque esse é o formulário enviado. O que eu tinha que fazer? Tinha que abrir a página novamente, certo? Ok, aí com a página aberta, aí sim eu verificaria o código-fonte, tá? Deixa eu descer um pouquinho, eu acabo encontrando aqui que o nosso expert em desenvolvimento, para ficar mais rápido, ele colocou um comentário com admin e um MD5, né? Vamos testar para ver se é isso que a gente precisa colocar lá. A gente achou aqui no código-fonte, admin, acabei de copiar, admin, colei aqui e vamos entrar. Opa, conseguimos algo estranho aqui, hein? Obrigado, você entrou com o usuário e a senha válido, meus parabéns. Pega aí. Aí eu tenho aqui, gente, um código, tá? Que é parecidíssimo com esse último código que a gente fez em hexadecimal, tá? Vamos colar esse código aqui e eu acabo encontrando uma flag. Parecidíssima com a flag do qual esse CTF foi planejado. Só que de certa forma ela está diferente. Embora eu tenha um MD5, o formato dela não começa com Scholar Hack, começa com CTF, tá? Ou seja, não é essa flag. Eu posso copiar aqui e colar aqui com vocês, ó, e fazer uma verificação para ver se é isso mesmo. Ele vai dar errado, porque não é essa flag, tá? O que eu tinha que verificar? Eu tinha que verificar um pouquinho mais. Então, já que não é esse formato, você podia verificar o código-fonte, por exemplo, ia dar problema e etc. Tá? O que eu tinha que fazer? Na verdade, eu tinha que limpar a seção. Quando nós criamos algumas páginas de usuário e senha, além de proteções com XSS, SQL Injection, eu tenho que me preocupar com a seção dos usuários. Tá? Eu vou clicar aqui em seção para ele fazer um logout, certo? Desse usuário que acabou de ser logado aqui, que a gente pegou no código-fonte. E assim que eu clicar em seção aqui, limpar a seção, ele vai mostrar um códigozinho, certo? Olha só. Opa! Ele limpando onde está a flag, ele mostra qual binário e automaticamente ele sai para outra página, tá? Ou seja, era muito rápido o processamento aí. Deixa eu voltar aqui, certo? Opa! Aí ele automaticamente volta para outra página. Então a gente tinha que ser muito rápido aqui. Por exemplo, vou conseguir copiar aqui, ó. Opa! Eu acho que eu não consegui copiar, deixa eu tentar de novo aqui. Faltou um zero no início ali. Vamos tentar de novo, ficar direitinho. Pronto aí. Consegui copiar. Você conseguindo copiar, você pode perceber que esse é um código decimal, tá? Vou pegar aqui, ó, perdão, código binário. Vou colocar esse binário aqui. Opa! E eu acabo não encontrando a flag novamente. Na verdade, eu acabo encontrando uma frase, né? The quick brown fox jump over 13 lazy dogs. Uma frase muito estranha. Uma frase que eu acredito que muitos devem ter parado por aí. Mas o que nós tínhamos que fazer? Se é um tipo de flag de usuário e senha, eu não posso, de certa forma, cultivar uma ideia de colocar um usuário e uma senha de textos normais. É uma flag propriamente dita sobre isso. O que eu tinha que fazer em questão? Qual é o grande mistério da quarta questão? Na verdade, essa aqui é a nossa flag, certo? Se você pegar essa flag, deixa eu fechar esse PDF da outra questão, tá? E gerar o MD5 desse texto, você vai acabar encontrando o MD5, certo? E gerando esse MD5, eu acabo encontrando o MD5 principal da nossa flag. Olha só. Vou retirar aqui, ok? Escola hacker. E vou colocar esse código desse texto que eu acabei encontrando. E vou verificar. Essa era uma questão que a flag não estava totalmente pronta. E tá aí. A gente acaba matando essa questão. Essa flag não estava totalmente pronta, tá? Ela estava, de certa forma, com uma pegadinha aí pra gente trabalhar em cima dela para gerar o MD5 some, certo? Então tá aí a quarta questão feita. A gente conseguiu nossos 40 pontos. Agora vamos à quinta questão. Também me dá um URL, onde eu tenho aqui, ó, Google, né, uma URL, uma tiny URL, uma URL curta. Vou copiar ela aqui, vou colar aqui. Você percebe que ela tem espaços, né? Eu vou tirar todos esses espaços aí, ó. Ok? E vou dar um Enter aqui para ver do que tem nesse link aí. Opa, ele me leva a uma página também de hospedagem de arquivos,
onde eu observo aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha só o que eu encontro aqui, ó. Eu encontro o arquivo .zip aqui, tá? Ele começa com um ponto, ou seja, eu, de certa forma, se eu copiar e colar esse arquivo aqui no meu sistema, se eu estiver usando o Linux, ele vai identificar como arquivo oculto, tá? Então é interessante observar isso aí. Vou clicar aqui para me baixar esse arquivo. Vou renomear ele aqui para outro nome, por exemplo, CTF, pronto. Vou salvar. Vou fechar essas páginas aqui. Vamos verificar o nosso arquivo, está aqui ctf.zip. Vamos abrir ele. Olha aqui, ele me dá um arquivo .uuu, certo? Aqui eu já tenho o tipo de imagem, embora não tenha extensão, mas vamos verificar lá no terminal que tipo de arquivo é esse. File .uuu, certo? Opa, eu acabo encontrando novamente que esse arquivo é uma imagem, só confirmando aí com vocês. Então vamos abri-lo. Opa, e eu acabo encontrando aí outro QR Code, tá? Eu vou só renomear esse aqui para ficar mais fácil, ele não ficar mais oculto. Vou botar aqui QR Code, por exemplo, tá? Um JPG, pode ser também. E é outro QR Code, correto? Então vamos lá decifrar novamente o nosso outro QR Code. Eu vou acessar o mesmo site que eu tinha acessado anteriormente aqui, mas lembrando, você podia usar seu celular, por exemplo, ou qualquer outro dispositivo que lê esse QR Code. Ele está nessa pastinha, está aqui. Vou abri-lo, vou enviar aqui. Opa, ele acabou decifrando o que tinha no QR Code. E observe que dentro dele eu tenho um pastebin, tá? Então vamos, é outro endereçamento. Vamos colar ele aqui. Opa, e ele abriu aí para mim um código, né? Um código muito estranho por sinal, tá? Mas se eu observar com cuidado, eu percebo que aqui eu tenho uma chave e aqui eu tenho outra chave, ou seja, muito parecido com a flag que está em formato da cifra de César. Por quê? Porque aqui eu tenho, provavelmente que seja escola hacker pelo formato da flag, porque eu vejo as chaves aqui e aqui, certo? E onde eu tenho que decifrar isso aqui. Observando a flag, do formato da flag, que é escola hacker, entre chaves um MD5 Sun, eu percebo que provavelmente aqui esteja escrito escola hacker. E aqui seja um código que deve ser decifrado, tá? O que eu percebo analisando isso aqui? É que essas letras foram substituídas, tá? Então eu teria que testar alguma técnica para fazer com que a substituição volte as palavras de maneira correta, tá? Lembrando que se eu fosse decifrar esse nome, eu teria que decifrar também esse código, tá? Porque esse código também não tem letras nesse código, certo? Não tem só números. Eu vi muitos alunos postando e fazendo a troca, por exemplo, só desse nome. Aqui provavelmente é a escola hacker mesmo. Só pelo formato da flag dá para sacar isso. Mas aqui eu tenho um F, por exemplo, eu tenho um E, eu tenho um F, um D, eu tenho várias letras aqui que eu preciso fazer essa conversão. Se você analisasse minuciosamente, uma técnica bem simples de fazer substituição de caracteres para gerar alguma coisa diferente na criptografia é a cifra de César. A cifra de César é muito conhecida, tá? Eu poderia usar uma ferramenta, certo? Por exemplo, cifra de César, por exemplo, e pesquisar e decodificar. Aqui, decodificado, por exemplo, decode, por exemplo. Eu poderia usar qualquer um que eu tivesse encontrado na internet para decifrar esse cara, tá? Eu vou usar aqui o meu decodificador. Aqui eu percebo que aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a cifra de César, ó, César Cipher. Eu vou colar esse cara aqui. Opa, e ele já me dá aí a minha flag em formato bonitinho. Observe que é parecido, porque eu tenho 7.3 aqui, o F, claro, vira C. Ou seja, se eu fosse me atentar aqui, eu percebi que o H virou o E por uma substituição dentro do alfabeto, ou seja, a cifra de César. Eu vou deixar em lowercase todas as letrinhas, tá? Porque todos os formatos da flag são em formatos em lowercase. E vou testar para ver se está ok a nossa quinta questão. Vamos verificar lá.
esperar um pouquinho. Opa, parece que deu ok. Tá aí. A gente matou a quinta questão e mais 45 pontos nesse ZTF. Então vamos à sexta questão. Meu Deus, eu achei um arquivo para baixar, mas não sei o que é. Tá, vamos analisar. Ele daqui me dá um endereçamento. Vamos novamente copiar esse endereço. Vou fechar aqui também todas as outras páginas que eu abri. Vou colar esse endereço novo aqui. Dessa vez esse endereço não tem espaço, tá? Ele me dá aqui código, novamente, um arquivo também. Vamos verificar que tipo de arquivo que é, igual nas outras questões. Vamos baixar esse cara aqui. Código. Já vou direto para o terminal para verificar que tipo de arquivo é esse, tá? Eu vou limpar a tela aqui pra gente. Vou dar um ls aqui. Tá aqui o código que eu acabei de baixar, certo? Tá aqui a hora que eu acabei de baixar ele. Vou verificar que tipo de arquivo é esse. Opa, é um arquivo PNG, tá? Só para ficar legal, eu vou renomear esse arquivo, certo? E vou entrar na pasta para verificar esse arquivozinho. Aí, código.png. Deixa eu gerar aqui permissão total para ele. Ok. Opa, eu acabo encontrando novamente outro QR Code, tá? Você pode perceber que esse ZTF eu tive muitos QR Code, certo? Vamos lá novamente aí, fazer um decoder desse QR Code. Tá aqui a resolução do ZTF, código.png. Vou enviar esse cara. Opa, eu acabo encontrando aqui um arquivo que está em um servidor, correto? Vou copiar ele aqui. Vamos colar aqui novamente. Achei um arquivo, captura.pcap. Vamos salvá-lo aqui. Arquivo salvo. Vamos lá abrir esse arquivo. Arquivo.captura.pcap. Vamos abri-lo aqui. Arquivo de captura você podia abrir com o Wireshark, por exemplo, ou podia abrir com qualquer outra ferramenta aí que você quisesse aí dar uma olhadinha, tá? Tá aí, eu tenho um arquivo de captura, certo? E inúmeros outros pacotes aqui dentro, certo? Então a gente tem que verificar aqui dentro esse arquivo de captura tem salvo aqui dentro, tá? Para facilitar a nossa resolução, eu vou fazer um filtro aqui de HTTP, por exemplo. Opa, aí ficou mais fácil aqui para mim. E eu tenho aqui de cara a primeira linha, ó. A primeira linha eu observo que foi feita uma pesquisa, tá? A primeira linha foi pesquisa entre esse endereçamento e esse endereçamento aqui. Eu vou verificar que tipo de pesquisa, porque está aqui search, foi feito um get. Eu vou abrir esse cara aqui, vou aumentar aqui para a gente verificar direitinho, ó. Opa, foi feito um get no site da BBC, certo? Em que eu tive uma pesquisa, olha só. Tá aqui o endereçamento do meu get, tá? E aqui eu tenho a URL, ó. Olha que maravilha. O que eu vou fazer aqui agora para melhorar aqui, para a gente entender? De cara eu posso perceber que a pesquisa foi feita em alguns números aqui, entre 0 e 1. Eu posso encontrar aqui então que eu acabei encontrando algum código aqui, tá? O que eu vou fazer para ficar mais fácil? Eu vou pedir para a gente analisar. Olha só, TCP Stream. E observo que eu tenho toda a minha pesquisa aqui, ó. Toda a pesquisa aqui, ó. Correto? Vamos copiar essa pesquisa. Vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui um editor de texto. Vamos colar esse cara aí, ó. Ok. Eu tenho um código aqui. Certo? Só que eu tenho vários mais, né? Vários maisinhos. Para simplificar isso aqui, vamos substituir esses mais por espaços, por exemplo, né? Substituir aqui, ó, mais por um pequeno espaço. Pronto. Agora ficou bem simplificado. E como vocês já perceberam aí, observando esse código, que eu tenho aí um binário, né, gente? Clicar em binário aqui e pedir para decifrar para mim. Opa, tá aí. Aí eu conseguia mais uma flag nessa questão. Eu vou colar ela aqui perfeitamente, verificar para ver se está tudo ok. Pronto, mais uma vez a gente matou a sexta questão, certo? E a sétima questão, eu tenho aqui uma imagem
uma imagem do botafoguense Garrincha, tá? Eu não sou botafoguense, mas eu achei a imagem interessante para estar colocando, certo? Dizem, vamos ler aqui a questão, né? Dizem que o Garrincha não gostava de senhas difíceis. Na verdade, isso aqui já é uma dica, né? Já é uma dica enorme isso aqui, tá? Eu vou perceber essa imagem aqui, eu vou procurar alguma coisa nessa imagem, enfim, você podia muito bem verificar que essa imagem tem alguns itens específicos dentro dela, a respeito, no conteúdo dela, perdão, alguns caracteres falhantes, né, porque é uma imagem antiga, eu acredito que seja o Maracanã aqui, mas essa questão é baseada em esteganografia, tá? Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que salvar essa imagem, certo? Aí garrincha.jpg, certo? Ok. Vamos verificar que tipo de imagem é essa. Deixa eu fechar meu Wireshark aqui da questão anterior. Aqui. Vamos verificar se essa imagem do Garrincha tá ok. É verdadeiramente um JPEG ou JPG, né? Onde eu encontro, eu preciso encontrar na verdade alguma coisa, certo? Nessa imagem aí do Garrincha. Então, essa questão é baseada em esteganografia, certo? Então, tu precisava extrair alguma coisa dessa imagem garrincha.jpeg, tá? Um dos caras muito conhecido, tá? De decifragem baseada em esteganografia é o StegHide, tá? Se você fizesse alguma pesquisa aí, por exemplo, esteganografia, tá em inglês o termo aí, esteganografia, por exemplo, Kali, por exemplo, você imediatamente deixa eu corrigir aqui, imediatamente você encontrar o StegHide, esteganografia, o StegHide é uma ferramenta muito popular, tá? Embora ela não tenha já por padrão instalada, certo? Então ela foi feita baseada no StegHide. Deixa eu fechar aqui, isso aqui também que eu já encontrei. Ok, o StegHide eu posso usar várias sintaxes, né? Você observar o manual dele, você vai encontrar várias opções de fazer esteganografia. Então eu podia usar StegHide, eu quero extrair, extract, para mim, traço SF, que é a opção que ele dá, questão do arquivo, certo? E a imagem que eu quero. E imediatamente ele pede uma senha, certo? Aí eu preciso voltar com vocês lá na nossa questão, que ele fala, ó, dizem que Garrincha não gostava de senhas difíceis, tá aí a dica, certo? Então qual era a senha? A senha é uma das mais simples que a gente conhece, 1, 2, 3, vou dar um Enter, e ele imediatamente, olha, eu consegui extrair alguma coisa chamada segredo.txt, tá? Vou dar um cat aqui em segredo.txt, e ele ia imediatamente me levar a um URL onde eu tinha aqui um arquivo, tá? Um arquivo .zip. Vamos copiá-lo. Vamos aqui abrir uma nova aba. Vamos colar esse endereço aqui. Consegui abrir esse arquivo .zip. Vamos salvar esse cara, certo? É um arquivo já grande, na verdade. Ele é 1.5 mega, né? É o maior arquivo desse CTF. Vamos esperar um pouquinho. Ok, ele abriu. Correto? Perdão, baixou. Vou extraí-lo aqui. Já extraí. E eu posso perceber que dentro desse arquivo eu tenho muitos outros arquivos, tá? Eu tinha que me atentar, já que é parecidíssimo com código HTML, perdão, com servidor, com páginas de internet, eu tinha que verificar onde é que estava o índice, certo? Eu acabo encontrando o índice aqui, ó, index.php, tá? Vou abrir esse cara aqui no editor de texto e eu acabo encontrando aqui alguma coisa muito interessante, tá? É um código em PHP onde eu estou setando, ou seja, aplicando o cookie, ou seja, essa é a sintaxe do PHP para aplicar um cookie. Se você copiasse e colasse esse código, por exemplo, deixa eu fechar aqui, aplicasse esse código, copiasse e colasse todos esses arquivos em um servidor web, por exemplo, o seu servidor, por exemplo, em qualquer lugar, você ia perceber que para você acessar tinha que acessar o site da Globo, etc, mas era uma brincadeira mesmo, tá? Ele abria essa página e ia setar esse cookie, mas era só você abrir o index que você acabava encontrando aqui esse carinha, tá? Aí o que você tinha que fazer com esse cara? Tá? Você percebe que eu tenho um código aqui, parecidíssimo com base 64, na verdade é base 64. O que eu vou fazer? Vou tentar decodificar para ver se eu encontro alguma coisa desse cara. Tá aqui, base 64, vou decodificar esse cara. Opa, ele acaba me dando aqui
um MD5, certo? MD5 parecidíssimo aqui com o que a gente quer. Vamos testar se esse cara é a nossa flag, tá? Escola hacker, certo? E entre chaves o MD5 que eu encontrei. Falta um A aqui. Escola hacker, o MD5 que eu encontrei. Vamos verificar se tá certo, tá tudo bem aí. Opa, e é isso mesmo. Aí eu matei a questão número 7 de estegnografia, tá? Na nossa questãozinha. Bacana. Ok? Então vamos à última questão, certo? A última questão, para a gente finalizar aqui o desenvolvimento do nosso CTF, da nossa resolução de endereços de questão de CTF. Onde eu tenho aqui outro endereço, sem mais nada, né? Só tem um endereço PestBin aí, vamos verificar esse cara. Já tem uma aba aberta aqui, vou colar esse cara aqui. Opa, ele me deu um código aqui gigantesco, tá? Cheguei de vários e vários números, muitos e muitos números aí, certo? São parecidíssimos, por exemplo, com o códigozinho, gente, que a gente já conhece das outras questões, né? Se for analisar, é claro que eu estou falando de um carinha decimal, tá? Observa aí muitas letrinhas. Vou copiar todos eles aqui. Você podia assim, ou podia ver o original, tá? Tanto faz de um lado para o outro. Você podia copiar todo esse código aí, certo? Vamos colocar aqui. Eu tenho uma, na verdade, uma suspeita que ele seja decimal, certo? Vamos colar esse cara aqui. E quando eu termino de colar esse cara, eu percebo que eu tenho aí um número binário agora. Eu tenho vários números binários aqui agora. Eu percebo que era um cara decimal, certo? É só observar os números aqui. Para a resolução das questões, você tinha que ter uma imagem dessa. Uma imagem para você fazer a conversão de decimal, hexadecimal e por aí vai. Você tinha que entender essa questão de decimal, hexadecimal e tabela ASCII, tá? Enfim, que é toda essa tabela. Ok? Então vamos aqui, encontrei na verdade agora números binários aqui agora, né? Então vamos fazer a conversão de números binários agora. Vou colar o número binário. E esses números binários convertidos acabam me levando para outros números aqui, tá? E claro, se eu for perceber muito bem, esses números eu estou me tratando agora de números octais, tá? Vamos colar esses números aqui agora. E diretamente, ele novamente me dá outra numeração, que se eu for analisar com cuidado, eu vou perceber que agora trata-se de números hexadecimais. Vamos colar aqui agora, pronto. Aí eu termino de matar a minha última questão. Era a conversão decimal, binário, octal e hexadecimal. Você tinha que ter ciência de todos esses tipos de códigos aí, tá? Era a última questão, então de certa forma a gente tinha que ter aí a junção de todos os tipos de tabelas que nós tínhamos aí para fazer a conversão. Vamos verificar se está tudo ok. Pronto, pessoal. Aí eu matei, tá? Todas as questões, certo? Do nosso CTF, tá? Nesse momento, eu queria agradecer a cada um dos participantes, certo? Em especial todos aqueles que passaram muito tempo, muitas horas resolvendo as questões, tá? E que quero dizer que muito em breve nós teremos outros campeonatos, etc. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter visto este vídeo. Se inscreva no canal, tá? Dê seu curtir nesse vídeo, compartilha aí nessas páginas aí de hackers, certo? Pra gente aí divulgar o conhecimento. Certo, galera? Então é isso aí. Até o próximo aí CTF, tá? Eu conto com você para fazer a resolução dos outros desafios. Valeu, galera. Até mais.